Essa pregação é baseada em 2 Coríntios 9:15. Né? Primeiramente vou contar uma coisa que eu passei, né? Um testemunho. Quando eu era criança, né? Lá eu tinha uns 8 anos de idade. Foi, foi quando eu conheci Deus, né? Foi quando eu conheci... Na verdade, quando Ele me conheceu, né? Até hoje eu procuro conhecer mais profundamente, mas ninguém conhece 100%, né? A gente vai conhecendo e prossigamos em conhecer. E Deus é muito profundo para a gente conhecer Ele 100% durante uma vida de 100 anos, 120 anos, 70 anos. Então é muito difícil. Mas eu passei um momento da minha vida, né? Eu tinha 8 anos de idade e eu estava passando na rua e veio uma voz, né? Como se fosse um pensamento, né? Não era uma voz audível, era uma voz no meu espírito que dizia: o mundo é seu. E, e eu fiquei com isso na mente, eu fiquei pensando o que deve significar isso, né? E eu tinha 8 anos de idade, eu estava bem longe de entender. E agora com 27 anos de idade, agora eu entendi. Então é para você entender a profundidade das revelações de Deus, né? Eu entendi que para você ser próspero, você tem que tomar posse. E o mundo, ele é a nossa herança, né? O mundo é a nossa herança, mas o inimigo, ele não quer que a gente herde as coisas de Deus. E por isso, o que ele vai fazer? Ele vai sempre procurar que a gente não saiba o que a gente tem. Porque quando a gente souber, a gente vai tomar posse daquilo que a gente sabe que a gente tem em Deus, que é a nossa herança. Se você for ver nesse versículo aí, que eu te disse, 2 Coríntios, se eu não me engano é 2:15, né? Vai estar agradecendo pelos dons, né? O apóstolo Paulo, ele vai estar agradecendo pelos dons de uma pessoa que ofertou para os pobres, né? E por que ele chama uma oferta de dom? Eu fiquei me perguntando, né? E depois Deus me mostrou, eu entendi pelo dom do entendimento da palavra. Deus me mostrou que existe um dom de ganhar dinheiro. E está escrito lá nos dons, se você for ver lá, dons de línguas, dons de cura, tem lá também dons de governo. Algumas bíblias vão estar traduzido dom de administração. Isso aí nada mais é que dom de ganhar dinheiro, né? Basicamente isso, é dom de prosperidade. Não é só dinheiro, né? Mas o dinheiro também está envolvido. E, esse dom existe. E Satanás às vezes age até dentro das igrejas, não mostrando que existe esse dom. Tá bem escondidinho ali na Bíblia, foi mal traduzido, e quando a gente lê, tá bem escondido, não dá pra gente perceber muito, porque realmente foi bem escondido. E Satanás, ele pega o que a gente deveria ter pego. Ele é ladrão, né? Ladrão, se você não tá vendo uma coisa que é sua, é mais fácil para ele roubar, né? E se você for ver lá na Bíblia, Jesus falando, né? Quando um espírito imundo, ele vai saindo de uma casa, né? Que a casa era o corpo de uma pessoa, né? Ou seja, Jesus expulsou o espírito imundo e depois falou isso, né? E aí esse espírito imundo passa pelo abismo, né? Que é um local sem luz, um local imundo que não tem descanso. Então ele vai procurando descanso até que ele não acha descanso. E o que ele pensa? O espírito imundo, o que ele pensa? Eu vou voltar para a minha antiga casa, né? Ou seja, ninguém entende muito esse versículo com a profundidade que ele é, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele homem que ele esteve antes no corpo dele, que é dele. Ou seja, até
os nossos inimigos espirituais sabem tomar posse. E então a gente, às vezes a gente é roubado pela falta de conhecimento, como está escrito: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E aí a gente não conhece, não sabe que a gente tem em Deus como herança de salvação ainda, né? Faz parte da herança de salvação. Se você for ver lá, Paulo fala muito sobre a herança da salvação e a mesma herança de Abraão, né? Você vai ver até Jesus falando sobre isso, que a herança é a herança de Abraão, e você vai ver Jesus descendo, depois que ele morreu e ressuscitou, ele descendo não, né? Ele permaneceu aqui na terra durante 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Porém, isso não é muito ensinado sobre o reino de Deus hoje em dia por muitos pastores, porque simplesmente eles não sabem. Às vezes o pastor fica muito querendo resolver os problemas das pessoas e esquece de estudar a Bíblia. E é o inverso, né? Tem que estudar a Bíblia para resolver os problemas das pessoas e não o contrário. Então muita gente cai nisso. E esses dias eu passei a entender, né? Cada vez eu entendo com mais profundidade qual as promessas de Deus de prosperidade para nós hoje, né? E muita coisa a gente dá ao diabo de graça, que era nosso. Porque a gente não cuidou daquilo, a gente não sabia que tinha. Ele furta. Se você não souber que tem, fica mais fácil para ele furtar. Ele é ladrão não só porque ele rouba na sua frente, mas ele furta. Se você for ver lá quando Jesus estava indo para Gadara, Gadara é uma região que tem um domínio, que tinha, né, um domínio espiritual do mal, e na região de Decápolis. E essa Gadara, ela era uma das 10 regiões de Decápolis que esses dominadores dominavam. E quando Jesus foi para curar os enfermos, expulsar os espíritos imundos, ele foi lá, quando ele já saiu do, se eu não me engano foi do barco, né? Ele já saiu com um espírito imundo diante dele, né? O espírito imundo já foi correndo atrás dele e falando: para de me atormentar, porque só a presença de Jesus já atormentava ele ali. Porque Jesus carregava muita glória, muito fogo, muito poder, porque ele é o Rei da Glória. E por que eu estou dizendo isso? Porque antes disso teve aquela questão do barco, né? Que tinha um monte de gente, Jesus estava dormindo e os discípulos perguntaram para Jesus: não se importa que a gente morra? E aconteceu isso, o pessoal não explica, né? Porque não sabe, porque isso é quem sabe sobre o mundo espiritual, né? Cada um é bom nas suas áreas, né? Tem gente que é bom em cura, tem gente que é bom na pregação, tem gente que é bom em tal local, né? Mas nem todo mundo é bom em tudo, por isso que Deus fez Jesus com o corpo. Cada um tem os seus dons e o corpo de Cristo se completa, né? Quando a gente se afasta da igreja, a gente fica muito refém das artimanhas do inimigo. E continuando o que eu estava falando, Jesus teve esse ataque espiritual dos espíritos malignos naquela questão ali do mar, né? Os espíritos que dominavam a região do mar atacaram Jesus, foi simplesmente isso. E para você não achar que eu estou dizendo mentira, né? Que isso para mim é muito claro, não é uma interpretação de coração, né? É uma teologia de coração, nem interpretação de texto. Isso daqui é uma revelação, né? Você vê que até no céu Satanás não quis sair, teve que ter luta, ele teve que ser expulso. Teve que ser expulso por quê?
porque ele queria ficar, ele lutou para ficar. Então, não acho que só porque Jesus ele é mais poderoso que ninguém vai lutar contra ele. E mesma coisa somos nós hoje. A gente tem que tomar posse e o reino de Deus ele é tomado à força, como foi Jesus que disse. É tomada à força. E aí, depois que você já recebeu o Espírito Santo, não é o fim, não é você chegar aqui e esperar o céu. É o começo da sua trajetória com Deus. E se a gente não cuidar das coisas, o inimigo rouba, porque ele é ladrão. E isso é sobre prosperidade, né? E eu contei meu testemunho, né? De quando eu era criança, tive esse testemunho. E hoje em dia eu entendo mais, porque hoje em dia eu tenho dom de pregação e antes eu não tinha. Então, hoje fica muito fácil para eu entender. Antigamente era quase impossível entender esse tipo de coisa, né? Porque eu não tinha nem maturidade, nem experiência, nem capacidade de entendimento da palavra. E hoje para mim é muito fácil isso, porque é a graça de Deus. E fiquem na paz. Queria compartilhar isso com vocês, que em resumo de tudo, acima de tudo, que a gente possa tomar posse da nossa prosperidade e em obediência a Deus. E se manter a obediência, porque se a gente desobedecer a Deus, não serve dinheiro, não adianta nada ter dinheiro e não ter contentamento. Então a gente tem que obedecer a Deus e também tomar posse da nossa prosperidade. Paz a todos.